Olá pessoal, já cheguei, que bom que vocês estão aqui. Hoje eu venho com mais uma ideia de maquiagem para o Halloween e essa tem um significado muito especial para mim por dois motivos. O primeiro é porque nós ruivas somos muitas vezes chamadas de raposas, como uma associação ao tom dos cabelos, à cor da pelagem da raposa. Inclusive tem um grupo de ruivas aqui do Rio de Janeiro, do qual eu participo, que se chama Raposinhas do Rio. Eu vou deixar o link deles na descrição do vídeo para vocês conhecerem também. O outro motivo tem a ver com o livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, de 1943. Eu tenho um carinho todo especial por esse livro, é um dos meus livros preferidos, e foi a raposa que mostrou e explicou o conceito de cativar, de criar laços para o Pequeno Príncipe, e essa é uma das mensagens mais lindas desse livro. Eu recomendo muito que vocês leiam, quem por acaso ainda não conheça. Vocês vão se encantar também. Então, se vocês quiserem acompanhar como foi essa transformação, só continuar assistindo. Eu comecei preparando a pele com o primer da Contém 1 grama, espalhei no rosto, principalmente na zona T, e depois eu vim com a minha base da Dylos mesmo, e espalhei ela no rosto com a esponjinha levemente úmida, dando batidinhas. Eu tô usando essa esponjinha menor, gostei muito dela, é muito amorzinho. E passei no pescoço também. Depois eu apliquei o corretivo da Bourjois na região das olheiras e da pálpebra fixa e imóvel e fui fixando com a esponjinha levemente úmida também, dando batidinhas. Depois, para selar tudo, eu vim com o meu pó translúcido e apliquei ele com a esponjinha também levemente úmida, principalmente na zona T. Fui aplicando, dando batidinhas para a pele sugar esse pó. E depois, para tirar qualquer excesso e passar no restante do rosto, eu usei o pincel e o pó translúcido também. Depois, para iluminar as partes que eu queria iluminar, eu usei o lápis branco da NYX. Passei na testa, em cima do nariz, nas bochechas, no bigodinho e no queixo. Para espalhar, eu usei os dedos mesmo. Esse lápis é muito bom e ele é fácil de espalhar com os dedos. Fui espalhando essas áreas. As áreas onde eu passei o lápis branco. E depois, para espalhar ainda mais, não deixar nenhuma marcação, eu passei a esponjinha também. Gostei muito dessa esponjinha, apesar de pequenininha, ela ajuda bem. Para dar uma profundidade ao rosto, eu usei a sombra marrom misturada com um pó, dois tons acima do que eu uso, e apliquei na testa, na área das bochechas e no nariz. Agora eu tô corrigindo a sobrancelha com a sombra marrom opaca, com o pincel levemente úmido. E tô corrigindo normal, como normalmente eu faço. Depois eu passei o lápis da Avon por cima para dar um contraste. Esfumei penteando com o pincelzinho, né, que vem no próprio lápis. E passei a máscara para cílios incolor para fixar tudo isso que eu passei. Depois eu venho contornando com o corretivo da Bourjois para reforçar mais o desenho da sobrancelha e tiro qualquer marcação com a mesma esponjinha. Agora eu tô fazendo a pelagem da raposa nos pelos dela e para isso eu usei a sombra 3D da Jasmine, usei a cor laranja e fui passando nessas partes que eu tinha escurecido com a sombra marrom e o pó mais escuro que a minha pele. Aí usei uma sombra com a cor mais quente, um vermelho, como se fosse um vermelho mais escuro, né? Depois uma
cor de marrom. E depois um marrom mais escuro. Primeiro um marrom mais claro, depois um marrom mais escuro. Para criar um contraste de cores nesses pelos, né? E você vai passando intercalando eles. Depois eu vim com uma sombra laranja e apliquei em toda a pálpebra móvel, passando um pouco do côncavo. Esfumei um pouco com o pincel já na hora que eu estava passando. Eu usei a mesma paleta da Jasmine que tem as sombras 3D. Apliquei embaixo dos cílios inferiores também, com o mesmo pincel. Escureci um pouco com a sombra marrom 3D também. Fui aplicando por cima da sombra laranja. Depois eu apliquei também uma sombra um vermelho um pouco mais quente. Para esfumar eu usei o pincel de esfumar fofinho e uma sombra um pouco avermelhada, mais puxado pro laranja também, para esfumar um pouco. Esfumei embaixo também com a mesma sombra. A ideia é só tirar a marcação, né? Depois eu fiz um delineado grosso com delineador líquido e puxei ele mais pro nariz, para ficar mais parecida com a raposa. Puxei um pouco esse delineado também para baixo dos cílios inferiores. Fiz a mesma coisa no outro olho, né? Delineado, puxando ele um pouco para o nariz. E depois eu apliquei o lápis preto na linha d'água. Eu tô usando esse da Luisance, muito bom, ele é bem pigmentado e baratinho. Depois eu esfumei esse lápis preto com uma sombra preta para ele fixar bem, selar bem ele. Depois eu voltei com o mesmo lápis preto e fiz o narizinho da raposa, preenchendo essa parte de baixo. Depois eu faço esse traço no meio, continuando o narizinho e o focinho. E preenchi todo o lábio superior com o mesmo lápis preto. Aí eu volto com um delineador líquido para fazer os pontinhos dos bigodes. E puxo alguns fios de bigode nesses pontinhos. Depois eu apliquei máscara de cílios nos cílios inferiores e nos cílios superiores também. E apliquei cílios postiços para dar um olhar mais marcante, né, para a raposa. Ela merece. E ficou assim a maquiagem no final. E aí a raposa pronta para caça. Eu fiz essas orelhinhas com papelão e usei aqueles pompons de festa para preencher, e a parte branca é algodão. Então é isso, a raposa já está pronta. E já sabem, se vocês gostam de inspirações, reflexões e emoções, é só se inscreverem nesse canal que toda semana você vai encontrar aqui um vídeo sobre isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!